É uma história que arrepia, né? É impressionante, né? É impressionante o universo conversando com você. Mas continua, não quero nem. Vai, aí você entrou. Depois dos 40, o universo conversa muito quando a gente para, né? E está numa busca. Ouve que a gente, né? Tem a resposta. É uma coisa assim impressionante. Bom, então olhei a autocaravana e achei aquilo fantástico, né? Aí a caravana era uma caravana 1989. Eu tirei fotos, eu fiz quase um book fotográfico da autocaravana, filmei, voltei, mostrava para os amigos, contava a história, né, dessa coisa em relação a meu pai, né, que me mostrou na minha frente imagem ali a resposta dele. Sim, minha filha vai, né? Imagina, se fosse eu, minha filha, eu ia, então vai, continua. E, bom, então ficava pensando qual era o veículo a comprar, né? Fiquei pesquisando motor, entendendo como que funciona a casa, sobretudo, porque, ok, motor, tudo bem, mas e a casa? Né? Cama em cima, cama embaixo, enfim, fiquei pesquisando isso e uma amiga, Glenda Torres, me disse, olha, você que está vibrando em direção a essa questão de comprar um motorhome, dá uma assistida no filme que está concorrendo ao Oscar na época, Nomadland. E eu assisti aquele filme, Patrick, mas eu fiquei muito impactada. Primeiro, que eu demorei 4 dias para ver. Eu começava a assistir e dormia 20 minutos depois. Mas era como se fosse para digerir um pouco daquela história. Então, tem uma cena no filme que ela deixa o veículo dela, o motorhome dela, porque estragou, ela não tinha dinheiro mais para consertar. Aquilo mexeu profundamente comigo e me fez tomar a decisão correta. Era a resposta que eu precisava, né? Quando a gente pergunta e fica atento, a resposta veio através de um filme, através de uma amiga que me indicou um filme, tá, vá lá, a resposta caiu. Então, era o seguinte, eu não queria não quero esse tipo de aventura. Eu não quero que o meu veículo estrague. Afinal de contas, eu tive que, né? Tudo que eu tenho, que são poucas coisas, eu tenho mais livro do que roupa, eu já te mostrei. Acho que a pandemia mostrou que é mais fácil também, né? Dá para viver com menos. E só roupa que não amarrota, de preferência. Então, eu vi que, não, quer saber? É a minha casa. Então, já que eu decidi que eu vou fazer isso, ao invés de construir a minha casa no Brasil, que eu posso fazer isso em outra altura, eu vou comprar minha casa aqui, é uma casa sobre rodas, uai. Qual o problema? Né? Então, eu investi bem no montante que eu tinha em comprar um bom motorhome, que é um motorhome do ano 2003, né? Ou seja, 14 anos mais novo que o outro. Né? O outro, eu acho que ele até andar assim, mas me encantou. Então, esse aqui é um motorhome do ano 2003, tinha 88 mil quilômetros rodados, e eu achei às 3 horas da manhã procurando. Eu não dormia mais, eu só pensava, né? Eu tinha resposta, então eu só pensava em comprar motorhome, então estava pesquisando em todos os sites de Portugal. E eu achei essas 3 horas da manhã, não era o que eu queria um que tivesse uma cama embaixo. E aí eu falei, nossa, mas esse motorhome é o mais legal que eu já vi até agora. Será que eu não posso mudar de opinião e rever o meu conceito? Peraí. Aí fiz uma proposta para o senhor, escrevi e falei, olha, eu gostei muito, tenho interesse em conhecer o seu motorhome, a sua autocaravana. O senhor me faz um desconto de 800 euros? No outro dia de manhã, ele, claro, qual o seu número? Já vou te chamar. Enfim, Patrick, ele me ligou, eu expliquei as minhas condições para ele, falei, olha, é um meu projeto de 50 anos, somos só eu e meu cachorro, e eu tenho equipamento fotográfico, não quero aventura na estrada, quero algo seguro, então eu quero que o senhor me oriente como se fosse um pai, o senhor deve ter filhos e tal. E ele foi muito legal, muito ético nesse sentido, legal. E eu gostei muito. Então, por telefone, eu falei, olha, eu vou te depositar 3 mil euros agora, só para você garantir que esse motorhome é meu, porque eu não posso ir agora. E foi assim, sem conhecer, por telefone, eu depositei os 3 mil euros na conta dele e fui lá 10 dias depois com um amigo, Rui Cunha, um português, porque ele foi dirigindo meu carro e depois eu ia entrar com a Gaia dentro do motorhome e ia começar a viajar. E ele ia voltar com o meu carro porque eu ia vender. Bom, e o primeiro lugar que eu fui, eu comprei o motorhome em Maia, ao redores do Porto. E os meus antepassados portugueses, eles são de Lamego, ali na região do Douro, do Minho. E eu falei, olha, eu preciso reverenciar tudo isso, então eu vou lá, de onde saiu meu ancestral português, porque eu vou de volta a casa, eu vou lá, vai ser o primeiro lugar. E aí
quando eu sentei nessa autocaravana, nesse veículo dessa altura, né, porque é como se fosse um mini ônibus, é um mini caminhãozinho, né? Quando eu sentei e vi o mundo daquela altura, falei, meu Deus do céu, é verdade. Ai, Jesus, é agora. E agora? Peraí. Patrick, quando eu coloquei a primeira e a segunda, eu falei, uhul! É para mim! Não acreditando. Nossa, que sensação maravilhosa! Estava tudo certo, estava tudo certo. Era só ir para o pôr do sol, e eu só fui assim em direção ao pôr do sol, e foi muito assim, foi muito mágico aquele momento, né? Porque eu fui, vamos dizer, abraçada por 1000 ideias, 1000 lembranças, né? Família, sonho, estudo, amigos, muitas imagens vindo à minha cabeça, mas com muita atenção, né? Porque a partir de ali, a partir daquele momento, o meu foco na direção tinha que ser muito concentrado. Então, embora viessem todas essas imagens, né, eu estava muito certa do que eu estava fazendo e indo num caminho que tinha um pôr do sol na minha frente maravilhoso. Foi muito mágico. Bom, isso foi em maio, e eu tenho 50 anos, então o Gerson pergunta criou as condições. Não, claro, conclui, porque a tua história é tão incrível que eu não preciso nem fazer pergunta, só a cronologia que você foi trazendo, acho que já responde. E aí, e quantos meses já são no motorhome? Desde o dia 6, no dia que eu apresentei o estudo iconográfico sobre Hermes Trismegistus, fez 6 meses. O interessante é que Hermes Trismegistus, Tote, né, que é a representação dele no Egito, é a senha do meu computador. Então, eu digito Tote todos os dias da minha vida, desde que eu fui ao Egito fotografar. Então, tem, sei lá, 6, 7 anos que eu invoco esse nome todos os dias. E sabe, assim, às vezes existe uma coisa tão matemática no universo que rege a nossa vida que fica assim, um pouco incrível. Então, eu tive aquela participação, né, em mostrar Tote. Quem era Tote? Aliás, Hermes Trismegistus. Quem era esse personagem? Ele é mítico, não é? Mas que representações foram feitas dele? E é um nome que eu digito todos os dias, enfim, e tem uma história com Hermópolis, que é o templo dedicado a Tote no Egito, e foi no dia 6 de outubro, então fez 5 meses. Então, acho que não é acaso. Tá tudo certo. Eu quero entrar, claro, nessas suas viagens, passar por esses caminhos onde você já esteve. Mas o que é legal te ouvindo, e acho que eu queria isso compartilhar aqui com quem vai estar ouvindo a gente também e assistindo, é isso que você faz. Você diz o seguinte: quando a gente pergunta, a resposta vem, né? O legal de te ouvir é que você está tão segura que aquele momento que o GPS te mandou virar à direita e você viu o motorhome, você já acionou, você tinha acabado de perguntar para o seu pai numa conversa sua ali, né, com ele, espiritualmente, digamos assim, e aí veio. Aí você queria tanto uma resposta, a resposta veio. E aí você acaba de dizer que existe algo matemático no universo, até por toda a pesquisa, por todo o estudo filosófico que você faz, você estudou durante muito tempo também com Nova Acrópole, enfim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe? Como a gente tem que estar atento a essas coisas, como a vida conversa com a gente o tempo inteiro. Porque eu acho que a materialização do que você acaba de contar, a materialização de muitas coisas que eu falo aqui, trago para algumas pessoas e converso com muitas, né? Isso que você acabou de dizer, acho que é uma materialização dessa coisa, desse lado sutil, sabe? Aquela coisa que a gente às vezes não acredita ou não quer, mas fala um pouco sobre isso, Kênia. Eu acho que você tem estofo, você tem história e você tem exemplo, né? Da força que isso tem. Pois então, Patrick, eu acho que esse lado sutil, né, metafísica, né, que é uma palavra que vem do grego, metafísica, né, além da natureza, é um grande mundo real, né, e que a gente está tão preocupado com a materialidade da vida, com as preocupações da vida, que a gente acaba esquecendo, mas essa é a verdadeira vida, não é? Essa questão
daquilo que a gente não pode ver, como uma árvore. Você está vendo a árvore? Ok, você está vendo a árvore materializada, mas a verdadeira árvore, né, está embaixo, que é a raiz que sustenta tudo aquilo. E essas raízes podem ter quilômetros. Então, é esse um mundo, né, sutil, metafísico, mundo verdadeiro. Então, eu acho que ferramentas seriam essas, né, desse mundo? Né? Eu acho que seriam ferramentas de vontade, de acreditar, né? A gente chama de fé, né? No Ocidente cristão a gente chama de fé, e a gente pode chamar de Dharma, né? Também em outras acepções. Então, eu acho que essa questão de estar muito no caminho de sua verdadeira natureza, querendo sempre aportar algo de bom, de belo e de justo para o mundo, faz com que as coisas aconteçam e se materializem, porque é bom, belo e justo, né, filosoficamente falando. Então, eu não tenho dúvida disso. Agora, em relação a captar tudo isso, foi muito nítido, foi depois dos meus 33 anos de idade. E 33 é uma idade mística, né? É a idade super, né? da ascensão de Jesus, da iluminação de Buda, é a data que Alexandre o Grande também morre, enfim, depois de conquistar, né, tantos impérios. Então, é uma idade muito mística. Eu acho que para todo mundo, se todo mundo estiver atento, vai ver que existe uma grande transformação na cidade. Pelo menos eu registro isso nos meus amigos. Quando alguém fala, olha, eu vou fazer 33 anos, aí eu quero comunicar com essa pessoa para ver o desenrolar da vida dela. E sempre tem alguma coisa. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu também tive um momento de transformação aos 33 anos. Né? Eu queria fazer foi a minha primeira viagem à Europa. Eu esperei isso desde os meus 18 anos, mas por vários motivos não aconteceu. Então, só foi aos 33 anos. E o objetivo era chegar na ilha de Creta, não é, por conta da história do Minotauro e tudo mais. Mas aconteceu tanta coisa antes de eu chegar em Creta, que Creta foi o último ponto. Eu passei por tantas experiências e comecei, então, a ver e ouvir os anjos no caminho. Né? Então, bom, eu fui a lugares sagrados, orientados por uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, uma pessoa que tem uma vida mística, e falaram, olha, os mestres pediram para você ir a Newgrange. E eu fui. Eu fui a Newgrange, e ali é um lugar muito especial para mim, na Irlanda, alguns quilômetros de Dublin. É uma construção megalítica feita em pedras, onde tem um corredor de pedras e uma câmara, vamos dizer, uma câmara funerária, mas tem a ver com solstício, e o sol entra e bate dentro de uma, vamos dizer, dentro de uma pia, né, sagrada, enfim. E aquilo, possivelmente, né, para fins rituais, sagrados, daqueles povos que antecederam os celtas, né, os povos pré-históricos, possivelmente da Idade do Bronze, enfim. Mas me deu vontade de subir em cima de um deles, eu acho que era North, que são 3 grandes sítios megalíticos ali ao lado, e eu subi para fazer um lanche. Eu ia fotografar, eu só levava uma bolsinha pequena de fotografia, com uma câmera fotográfica, uma Yashica FXD com negativos, eu levava 4, 5 negativos, um pão, um queijo, uma água, pronto, e uma camiseta para trocar, porque eu tinha que ir muito leve, eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas assim, nada de aventura. Eu tinha tudo ali, o que eu precisava para aquele momento, e estava muito certa do que eu queria fazer. Bom, e aí eu fui fazer um lanchinho com pão com queijo e água em cima desse monumento. E é como se... Eu não sei explicar muito bem, mas eu saí dali com uma certeza. Eu não vou te falar que eu ouvi vozes, porque eu não ouvi vozes, não vou te falar que eu ouvi alguma coisa, porque eu não ouvi nada, mas o fato é que eu saí dali com uma certeza, com um borboletear assim, ó, no coração, que a partir dali era para eu fotografar lugares sagrados. Então, foi a partir... Por isso que eu tenho um carinho muito especial por esse sítio arqueológico. Sempre que eu vou apresentar as minhas fotos, eu sempre falo de Newgrange, porque ele me toca profundamente. Porque foi, vamos dizer, a minha iniciação nessa missão de fotografar o sagrado foi ali, entende? Esse borboletear aqui, que a gente fica até com o coração batendo. E aí, bom, então, desde então...
Desde então, eu comecei a consagrar todos os meus esforços e recursos financeiros em viajar em busca de lugares sagrados. Então, assim, não me interessa em Tóquio, não me interessa em Los Angeles, não me interessa, nem em Lisboa. Eu estou aqui em Portugal. Não, é claro que essas cidades são lindas, maravilhosas, mas os lugares sagrados que eu busco eles são de um outro tempo, assim que Lisboa também pode ter, né, sobretudo romana, mas eu vou dizer que seria regido assim por uma intuição. É algo que quando eu vejo um estudo, ou vejo alguém falar, ou vejo uma palestra, aquilo me toca. E aí eu fico com vontade de levar o meu coração até aquele local, entende? Perfeito. Então é mais ou menos isso.